Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a biologia. E hoje nós vamos dar continuidade à aula de protozooses. Lembrando que na última aula nós falamos sobre duas protozooses, que foi a doença de Chagas e a malária. Então, dando continuidade a esse conteúdo, nós falaremos hoje, neste momento, sobre a amebíase. Tranquilo? Então, vamos começar aí pelo causador. O nome já vai nos ajudar aí a identificar a doença, tá? Então, o agente etiológico, o causador da amebíase, é uma espécie, é claro, de ameba, chamada de Entamoeba histolítica. Tudo bem? Esse é o nome científico dela. Esse parasita, ele apresenta-se sob duas formas, a forma de cisto e a forma de trofozoito. Veja que o cisto tem um tamanho aí aproximadamente de 20 micrômetros, então é muito pequeno, tá? E o trofozoito tem um tamanho aí aproximadamente de 30 micrômetros, também muito pequeno, mas um pouquinho maior que esse cisto, né? Aí, claro, a gente vai ver, eles vão ser formados dentro dos cistos, né? Então, por isso, eles são até um pouquinho aí maiores quando eles saem e vão se desenvolver aí, que é a forma infectante, a forma móvel aí do nosso intestino grosso, tá? Os cistos, por sua vez, eles são cápsulas protetoras aí que vão ser liberadas com as fezes do indivíduo contaminado. Tudo bem? Uma vez esses cistos sendo liberados, o trofozoito, né, que são as formas infectantes, quando estão dentro do nosso organismo, que a gente vai ver, eles vão estar aí infectando o nosso intestino grosso. Belezinha? Então, vamos dar uma olhadinha como ocorre, por exemplo, essa transmissão, né? Como é feita a transmissão aí da amebíase. Então, nós adquirimos a amebíase por meio da ingestão de alimentos, seja verduras, legumes, tá? Frutas aí e água contaminados com cisto, né? Essas verduras, esses legumes que são lavados aí ou mal lavados de repente com essa água que possa estar aí contaminada com esses cistos, tá? Então olha só, como é que a gente pode estar adquirindo? Imagine aí você se alimentando, né, de verduras e ou legumes e ou frutas aí, tá? Consequentemente que estão contaminados, aí você vai fazer a ingestão de cistos, tá? O rompimento dos cistos, a gente sabe, né, que vai ocorrer o quê? A saída dos trofozoitos, que é essa outra forma das amebas, né? Então, os trofozoitos vão ser liberados, vão se reproduzir por bipartição, tá? Um tipo de reprodução aí assexuada, e vão invadir a mucosa do nosso intestino grosso, como a gente pode verificar aqui, ó, na imagem, isso acontecendo, tá? O que que ocorre? Em casos graves, né, que pode estar passando para casos mais graves, a amebíase, tá? Elas conseguem entrar na corrente sanguínea e podem ser transportadas para outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, os pulmões, o cérebro, tá? Que aí é onde mora um grande perigo, certo? As secreções, sangue, tá? E cistos vão ser liberados juntamente com as fezes do indivíduo contaminado. Beleza, pessoal? Então, esses cistos liberados nas fezes, de repente, pode estar contaminando aí o ambiente, chegando em corpos d'água aí que vão ser utilizados para irrigação, né, de verduras ou legumes, tá? E mesmo para o consumo de algumas pessoas, né? Então a gente sabe que a gente no nosso país temos uma situação ainda muito complicada com relação à água tratada, questão de saneamento básico, tá? E uma doença dessa que pode ser considerada aí simples, né? E bem prevenida, sem muitos problemas aí, ainda ocorre no nosso meio. Tranquilo? Alguns sintomas, né, que podem aparecer. Então, a maioria das pessoas portadoras da entamoeba histolítica, né, não apresentam aí sinais clínicos. Talvez porque o protozoário ele se encontra em um estágio comensal, né, no intestino grosso. Que estágio comensal é esse, pessoal? Aquela relação ecológica, né, onde ele não vai ainda estar fazendo mal ao seu hospedeiro, né? Ele vai estar lá dentro, mas numa espécie de comensalismo, né? Ele está se dando bem,
mas não está interferindo ainda para o hospedeiro. A partir do momento que ele começa a entrar na sua relação de parasitismo, aí sim é que ele começa a prejudicar o hospedeiro, né? Então, em outros casos aí, as amebas elas se tornam patogênicas, né? Ou seja, causadoras de doenças e agressivas, e aí podem aí provocar alguns sintomas, como cólicas intestinais, diarreias sanguinolentas, é um sintoma bem característico, né? Anemia também, né? Pode aparecer, e o emagrecimento aí decorrente, né, na maioria das vezes aí dessa anemia, tudo bem? O diagnóstico da doença ela é realizado geralmente por exame de fezes, que vai indicar a presença de cistos aí de ameba, ok? Olha, alguns danos podem acontecer, tá? Perfurações do intestino grosso, perda de hemácias aí que vai estar causando, por exemplo, anemia, né? Em casos graves, alguns abscessos no fígado, nos pulmões, no cérebro, que aí é bastante preocupante, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó, que lembrando sempre que ela vai estar sendo parasita lá no nosso intestino grosso, tá? Então olha só, nesse caso aqui, ó, nós temos a mucosa intestinal, tá? E veja que você tem uma ameba aqui, né, fagocitando o hemácia, fazendo o processo de fagocitose, né, se alimentando aí dessas hemácias, aí vai estar diminuindo essas hemácias, né, vai haver uma perda das hemácias e, consequentemente, nós vamos ter aí a anemia, né, como um sintoma e até um dano, beleza? E como é que a gente pode se prevenir dessa doença, né? Quais as medidas profiláticas contra a amebíase? Primeiramente, saneamento básico, tá? Então, ainda temos uma situação no nosso país muito precária com relação a saneamento básico, tá? Já era para estar aí totalmente saneado, porque para que uma cidade surja inicialmente, tinha que se ter logo esse pensamento de se fazer o saneamento básico, para depois você ter todas as outras construções, né? E não o contrário, que geralmente é o que acontece. Lavar, né, esterilizar os alimentos, ferver a água aí, tá? Lavar bem as mãos, ou seja, medidas higiênicas aí que faz com que a gente evite bastante a contaminação pela entameba histolítica, tá? E claro, puxando aí essa fila, o saneamento básico, extremamente importante, como nós sabemos muito bem. Tranquilo, pessoal? É isso daí, tá? Ficamos aqui com a amebíase, né? Vamos aqui dar continuidade com outras protozooses. Vamos lá. Legal, legal. Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora da giardíase, ok? Então, o causador, né, o agente etiológico da giardíase é o protozoário flagelado, tá? Que ele é bem característico, ele possui 4 pares de flagelos, como a gente pode verificar aqui, ó, nessa forma de trofozoito, tá? Os 4 pares de flagelos que ele tem aí, que é a famosa Giardia lamblia, né? Então, consequentemente, assim como na amebíase, né, que nós temos a entameba histolítica, vai nos lembrar, vai nos remeter à amebíase, a Giardia lamblia, aparecendo então o nome científico desse protozoário, também nos remete à doença aí que é a giardíase, ok? Assim como na amebíase, elas são muito parecidas, a gente vai ficar aí fazendo essa comparação, o parasita também se apresenta sob 2 formas, cisto e trofozoito, do mesmo jeito que acontece na amebíase, ok? O que vai mudar aqui é que a forma, no caso do trofozoito, ela é característica, né? Porque a gente está falando de espécies diferentes, que como a gente já viu, ela vai estar apresentando aí 4 pares de flagelos, coisa que a ameba não tem, né? A ameba, a sua forma de locomoção vai ser através dos pseudópodes, né? A sua membrana plasmática vai ter lá os seus prolongamentos e ela vai fazer a sua movimentação. Por sua vez, no caso aqui da Giardia lamblia, na forma de trofozoito, né, que é a forma infectante aí, forma móvel, tá? Você vai ter os flagelos que vai ajudar nesse processo de locomoção. Tranquilo, pessoal? Então, temos os cistos,
tamanho aí de 15 micrômetros, tá? O mesmo esqueminha, são essas cápsulas protetoras, vai ser liberadas também com as fezes do indivíduo contaminado, tá? E o trofozoito é a forma móvel que vai se instalar nas paredes do intestino delgado. Cuidado, a amebíase no intestino grosso e a giardíase no intestino delgado, tá? Uma outra porção aí do nosso intestino. Beleza, pessoal? E aí, como é que faz a transmissão, né? A transmissão por meio de ingestão de alimentos, verduras, legumes, né? Frutas aí, que possam estar contaminados, e água, né? Contaminados com os cistos. Então, é o mesmo esquema da amebíase. Veja aí que é o mesmo esqueminha, a mesma figura que a gente vai ter aí com relação a toda essa primeira parte, né? Então, a ingestão de cistos, né? Que pode estar presente aí nos alimentos, ou de repente na água aí contaminada, tá? Vai haver o rompimento dos cistos, ou seja, os trofozoítos das giardias vão ser liberados, né? Se reproduzem também por bipartição e se aderem à mucosa do intestino delgado e não no grosso. O grosso é a amebíase e vai ser o intestino delgado, beleza? Daí a liberação dos cistos que vão ocorrer, né? Os cistos vão ser liberados juntamente com as fezes do indivíduo contaminado, tá? Aí aquela velha história que a gente tem, né, da questão da falta de saneamento básico, da falta, muitas das vezes, do banheiro na residência das pessoas, né? A gente ainda passa por isso, tá? Olha lá, vendo aqui nessa imagenzinha aqui, ó, que elas vão estar, né, os parasitas vão estar aqui nas paredes, aqui na mucosa do nosso intestino delgado. Ó, verificando aqui, aparecendo quem? As chamadas microvilosidades, que vai estar muito presente aí no nosso intestino delgado. Tranquilo, pessoal? Então, os sintomas, né? Então, a maioria das pessoas que são portadoras aí da Giardia lamblia não apresentam sintomas. No entanto, aí 10 dias após a ingestão de cistos, né, os seguintes sintomas podem aparecer, que são aí dores abdominais, diarreias, com excesso aí de gordura e vitaminas lipossolúveis que não foram aí absorvidas, emagrecimento, tá? Então se diferencia um pouquinho aí dos sintomas lá da amebíase. Como eu sempre digo para vocês, os sintomas, como de maneira geral nas doenças, são muito parecidos, né? Algumas vezes aí, eles são bem característicos, né? Bem característicos mesmo aí, né? Eu me enrolei agora na definição, tá? Se assemelham, né? E aí um ou outro sintoma que ele vai estar, no caso aí, fazendo com que a gente seja remetido à doença, tá? No caso da amebíase, como eu frisei um pouquinho, a diarreia sanguinolenta, né? Nesse caso aqui também vai ser a diarreia, só que não mais com a presença de sangue, né? Mas aí com excesso de gordura e vitaminas aí lipossolúveis, tá? O diagnóstico da doença, realizado geralmente por exame de fezes também, tá? Vai indicar a presença de cistos de Giardia. Tudo bem? Alguns danos que pode apresentar também, né? Os principais aí da giardíase é a diminuição da capacidade de absorção de alimentos pela mucosa intestinal, né? Por quê? Porque olha onde fica justamente os parasitas, tá? Vai ficar justamente aí onde o alimento vai ter que estar passando aqui, ó, para ser melhor absorvido aí nas vilosidades intestinais. Então vai ter essa diminuição, tá, dessa capacidade de absorção do alimento pela mucosa. Tá? Consequentemente, vai nos remeter ao quê? Ao emagrecimento, tá? A pessoa está comendo aí, porém não está absorvendo esses nutrientes e tudo mais, né? Está ficando aí com os parasitas, tá? E lesões nessas microvilosidades intestinais, tá? Justamente por causa da posição onde ficam aí os protozoários, ok? E como é que a gente pode aí estar fazendo a profilaxia, a prevenção contra a giardíase? Mesmo esqueminha da amebíase, ó. Saneamento básico, primeiro da fila, chave, importantíssimo. Lavar, esterilizar os alimentos, ferver a água, lavar bem as mãos, tá? Então, giardíase e amebíase aí se parecem muito, tá? Não podemos esquecer que são causadas por espécies diferentes. E é isso que a gente tem que estar
identificando, tá? Quais são as espécies causadoras aí das doenças. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma e aí a gente vai encerrando, tá? Então vamos lá para mais uma doença. Beleza, então vamos para a última doença dessa aula, né? E vamos falar aí da chamada leishmaniose, tá? Então, os causadores da leishmaniose, ou seja, o agente etiológico da leishmaniose, né, também conhecida aí popularmente como úlcera de Bauru, né, são protozoários flagelados do gênero Leishmania, tá? Temos aí alguns exemplos. Então, vamos falar aí do gênero e ver quais são as espécies aí que vão estar causando essa doença. Então, nós temos uma espécie chamada de Leishmania brasiliensis, tá? Que ela vai causar a leishmaniose tegumentar, né? Vai estar aí presente na pele, né? No tegumento, tá certo? E a Leishmania chagassi, tá? Que vai causar a leishmaniose visceral, ou seja, que vai estar nas vísceras, né? Nossos órgãos internos aí, tudo bem? Galerinha, nós vamos ter formas chamadas aí de promastigotas, que são flageladas, tá? Parasitando aí o intestino do mosquito palha. Então, nós temos aqui, ó, já sabemos que vai ter o quê? Um vetor, né? Isso que a gente deu uma olhadinha lá, por exemplo, na malária, né? Na doença de Chagas, que tinha um vetor. Aí a amebíase não tinha, né? A giardíase também não, e aparece de novo aí, no caso, a presença do vetor. Tá? Então, o mosquito palha, e nele vai estar as formas aqui chamadas de promastigotas, né? Que são formas aí flageladas, beleza? E vamos ter também as formas amastigotas, ou seja, sem flagelos, que vai estar parasitando aí os macrófagos de um hospedeiro vertebrado, geralmente o homem, né? O cão, tá? Muito comum aí, beleza? Então, nós vamos ter essas duas formas aí, tá? Promastigotas e amastigotas. Tranquilo, galerinha? Olha lá. Como que ocorre a transmissão? Tá? Então, podemos adquirir aí a leishmaniose por meio da picada do mosquito palha. Opa, mosquito palha é o nome popular. Tá? Então, nós temos aí um gênero, a Lutzomyia, tá? Lutzomyia espécie, né? Porque tem algumas espécies aí desse, né? Com esse gênero, tá bom? Então, temos aí a Lutzomyia, ou mais popularmente chamado de mosquito palha, tá? Então, olha só, os cães, as raposas e roedores, né? Eles podem ser reservatórios naturais dos protozoários aí do gênero Leishmania, beleza? O mosquito palha, ele pode transmitir os parasitas dos animais para o homem e vice-versa, certo? Então, vai ter aí essa troca aí, no caso do protozoário, entre esses organismos, tá? Então, veja bem, o que a gente vai ter aí, por exemplo, nesse ciclo, né? O ciclo da leishmania. Olha só, iniciando então aqui no homem, tá? A gente tem aqui, ó, as formas promastigotas vão invadir os macrófagos e outras células, né? E perdem o flagelo. E aí, ó, quando perdem os flagelos, como é que elas vão estar agora? Sob as formas chamadas de amastigotas, né? E eles se reproduzem aí nos macrófagos, beleza? Que são nossas células aí, ó, células que vão estar relacionando ao processo de defesa aí, né, da gente. Então, ao picar o homem, tá? Que vai estar aí nessas células sanguíneas, né, os macrófagos, ao picar o homem, o mosquito ele vai ingerir os macrófagos infectados, tá? Que vai estar aí com as formas amastigotas, ó, como a gente pode ver aqui na sequência, ó, tá? Então, a picada aí do mosquito, aí o mosquito ele vai estar ingerindo agora as formas amastigotas, né? Ocorre a lise, né, dos macrófagos, que é a quebra da membrana plasmática dessa célula, tá? E vai ter a liberação dessas formas amastigotas no tubo digestório aí, tá? Do mosquito, né? Aí as amastigotas vão se transformar em promastigotas, tá? Isso acontecendo aí dentro do mosquito, né? Que são flageladas agora, mastigotas, vai ter reprodução, bipartição aqui, tá? Os protozoários, e esses promastigotas vão migrar para a faringe do mosquito. E quando ele picar uma pessoa,
aí ele coloca os promastigotas dentro da pessoa, ou de repente de um outro reservatório, o cão, né? A raposa, né? Algum roedor, e o ciclo vai aí continuando. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Olha só, a leishmaniose ela pode se desenvolver sob duas formas, né? Como a gente comentou lá atrás, citamos, né, a leishmaniose tegumentar, tá? Na pele aí, feridas avermelhadas na pele, feridas profundas com ou sem secreções aí na pele, tegumento, tá? Tegumentar, feridas nos lábios e nariz, beleza? Então fica muito feio aí essa situação, essas feridas, vai necrosando ali o tecido, tá? Isso na leishmaniose tegumentar. E aí, a leishmaniose visceral, tá? Os sintomas já são um pouquinho diferentes, ó. Vai ter aí febre, anemia, tá? Ocorre lá o processo de esplenomegalia, que é a inflamação do baço, a hepatomegalia, que é a inflamação do fígado, tá? Então, como vai estar acontecendo aí nas vísceras, né? Em alguns órgãos internos aí, então, baço, ó, fígado, você vai ter aí a inflamação de alguns desses órgãos, tá? Então veja que são sintomas diferentes aí, até porque nós temos aí, são formas diferentes da doença, né? Podemos até dizer que são quase que doenças diferentes, tudo bem? Os danos aí da leishmaniose tegumentar, ó, então lesões na pele, cartilagem, né? O parasita, que é o Leishmania brasiliensis, não podemos esquecer isso, que vai causar leishmaniose tegumentar, né? Ele se instala aí na nossa derme, beleza? Que é a segunda camada da nossa pele, né? Temos a epiderme e depois a derme. Provoca a destruição dos macrófagos e morte, né? Então, como eu disse para vocês, vai causando o quê? Necrose, a morte dos tecidos aí, tá? E isso vai levar à formação de feridas na pele, né? Ou destruição aí das cartilagens. Ficam ferimentos muito feios, tá bom? E, no caso, os danos da leishmaniose visceral, né, que são as lesões aí nos órgãos internos. Então, o parasita já é o outro, né, que é o Leishmania chagas, tá? Ele pode se instalar no fígado e baço, causando aí diversas lesões, beleza? Também podem se instalar aí na medula óssea, tá? Provocando sérias alterações aí na produção de hemácias e leucócitos. Ok, pessoal? E como é que nós podemos nos prevenir da leishmaniose, né? Então, as principais medidas profiláticas contra a leishmaniose: combate ao mosquito palha, já que tem um vetor, né? O uso de telas protetoras nas janelas, uso de mosquiteiros e repelentes, justamente para você estar impedindo esse contato com o vetor, né? Que é o mosquito, beleza? Cuidado com os cães, né? Usar coleiras repelentes, vacinação. Por quê? Porque eles são aí reservatórios naturais, tá? Então, que vocês devem conhecer essa doença, no caso, nos cães aí, que a gente chama de quê? Calazar, né? É o calazar, certo, pessoal? Então, se de repente o cão tá com a doença, ora, qual o perigo de você ter aí o mosquito também no ambiente e acabar passando para você, tá? Ou se nós tivermos, acabar passando para os cães, tá? Então, o uso de inseticidas naturais, no caso aí, tá? Evitar o acúmulo de lixo orgânico, né? Onde o mosquito palha se reproduz, isso vai ajudar muito no combate ao mosquito palha. Beleza, pessoal? E, claro, vacina contra a leishmaniose visceral canina que tem aí para os cães, né? Ah, vacinação contra o calazar. Show de bola, isso é extremamente importante aí, que você vai quebrando aí o ciclo da doença. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, mais 3 protozoários hoje. Preste atenção, vai dando uma olhadinha, já somamos aí 5 protozoários. Belezinha? Ok, então, espero vocês na próxima para a gente dar continuidade aqui às protozoários. Tchau, tchau, forte abraço e tudo de bom para nós todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.